Reino Unido. O Império Britânico foi o maior império de extensão de terras descontínuas do mundo. Era um império composto por domínios e colônias, potestades, mandatos e territórios governados ou administrados pelo Reino Unido. Originou-se com as colônias ultramarinas e entrepostos estabelecidos pela Inglaterra no final do século XVI e do início do século XVII. No seu auge, foi o maior império da história e por mais de um século foi a principal potência mundial. Em 1920, o Império Britânico dominava cerca de 458 milhões de pessoas, um quarto da população do mundo na época, e abrangiu mais de 24% da área total da Terra. Como resultado, seu legado político, cultural e linguístico é generalizado no auge do seu poder. Foi dito muitas vezes que o sol nunca se põe no Império Britânico, devido à sua extensão ao redor do mundo, garantir que o sol sempre estivesse brilhando em pelo menos um dos seus territórios. Durante a era do descobrimento do século XV e XVI, Portugal e Espanha foram os pioneiros da exploração europeia do globo, no processo de estabelecimento dos grandes impérios ultramarinos. Os interesses pelas grandes riquezas desses impérios faz que com a Inglaterra e França e Irlanda começassem a estabelecer colônias em suas próprias redes de comércio na América e na Ásia. Uma série de guerras no século XVII e XVIII, com a Irlanda e a França deixaram a Inglaterra com a potência colonial dominante na América do Norte e na Índia. A perda das 13 colônias da América do Norte em 1783, após a Guerra da Independência, privorou a Grã-Bretanha de algumas de suas colônias mais antigas ou mais populosas. Atenção, a britânica logo se voltou para a África, a Ásia e o Pacífico, após a derrota da França napoleônica em 1815. A Grã-Bretanha teve um século de domínio quase incontestado e ampliou sua participação imperial em todo o globo. Crescentes graus de autonomia foram concedidas às suas colônias. De colonos brancos, algumas daqui foram reclassificadas como domínio. O crescimento do Império Alemão e dos Estados Unidos tinha começado a ocorrer a liderança econômica do Reino Unido no final do século XIX. Posteriormente, as tensões militares e econômicas entre o Reino Unido e a Alemanha foram as principais causas da Primeira Guerra Mundial, durante a qual o reino dependia fortemente sobre o seu império. O conflito provocou um enorme esforço durante a Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido viu suas colônias do Sudeste assim serem ocupadas pelo Japão, o que definiu o prestígio britânico e acelerou o declínio do Império, apesar da eventual posterior vitória britânica dos seus aliados. A Índia, bem mais valioso e populoso do Reino Unido, alcançou a independência 2 anos após o fim da guerra. Após o fim da Guerra Mundial, como parte do movimento maior de descolonização das potências europeias, a maior do território do Império Britânico foi concedida a independência, terminado com a devolução de Hong Kong, República Popular da China, em 1997. 14 territórios permaneceram sob soberania britânica e os territórios britânicos ultramarinos. Após a independência, muitas vezes colônias britânicas, a Comunidade das Nações, uma da Associação dos Estados Independentes,